Essa imagem do Borba Gato foi feita agora nesse ano, nessa toada de movimentos internacionais de constituição da história, uma nova narrativa da história que começou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra também, na Europa teve muito disso, de mexer com estátuas com valor cultural histórico, principalmente escravagistas. Então, a Revolução Periférica fez essa atuação nessa estátua do Borba Gato, em São Paulo, e alguns poucos jornalistas conseguiram presenciar, por mais que a imagem seja interessante esteticamente, o valor histórico dela de não apagar, né, a história, como muitos acusaram tanto a ação, mas acho que construiu uma nova etapa da história. Acho que foi um movimento interessante. E tem, óbvio, seu conteúdo estético que é impactante, né? Eu não estava sabendo e eu também estava tendo uma exposição e aí eu não consegui cobrir, mas eu acho que, como o Lucas falou, eu acho que tem uma importância muito grande para a gente mudar essas narrativas que já vem de um tempo desde da escravidão. É muito importante contar essas narrativas de uma outra maneira. As pessoas que não conhecem um pouco a história pensam que aquilo é um vandalismo, mas não entendem o contexto daquilo, né? Quanto aquilo é aquele fogo e aquela imagem do Borba Gato pegando fogo é significativa. Também é um pouco de absurdo quando você deixa uma guarda metropolitana ou alguma PM ali fazendo segurança de uma estátua, assim, né? Porque não é a primeira vez também que já tentam derrubar a estátua do Borba Gato, né? Porque não faz mais sentido algo igual a do Ibirapuera, não faz mais sentido mais, né? Ter essas estátuas aqui. Essa imagem que o Lucas trouxe, eu acho que daqui 20, 30, 40 anos a gente vai ter essas imagens em livros. Criar a estátua é um ato histórico e simbólico aceito, né? Mas alterar a estátua não pode ser parte da história, não é constituição histórica. Um movimento legítimo, embasado, não pode ir lá e alterar. Isso não é apagar a história, é uma nova etapa dessa história. As pessoas que estavam relacionadas a esse protesto, ao ato, foram presas injustamente e ficaram algum tempo na cadeia sem, né, jurisdição nenhuma. Uma coisa presente sempre é a violência, tanto judicial e policial, né? Que tomou outras formas desde o tempo do Borba Gato, mas continua perene, continua latente. Continua, acho que da mesma forma, só que de outras maneiras operantes, né? Acho que uma das coisas mais marcantes que a gente fez junto foi uma cobertura para denunciar uma prisão injusta também, de novo, de 2 jovens que acabaram sendo soltos mesmo. A gente pegou um ato das famílias e de amigos que estavam denunciando esse processo injusto que se mostrou injusto no final mesmo. E isso recorrentemente, né? Seja em atos de rua, maiores ou em casos específicos, tem uma coisa para se contar aí de narrativas que ficam não mostradas ou não discutidas. Então tem um lado que é mostrado, que é um lado da recriminação, sempre uma mesma história repetida, só muda os nomes, ou a de história verdadeira, né? Pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo recriminadas de forma mentirosa pela justiça, por esse ator também sem presente, que é a polícia. Esse ato que a gente foi, especificamente, eu comecei um trabalho, mas eu não consegui depois dar continuidade, que era um trabalho chamado Legítima Defesa, onde a gente falava sobre pessoas que eram presas injustamente. Essas questões me pegam muito, muito também por ter pessoas próximas que às vezes foram presas injustamente, e saber que o sistema penal, além dele ser falho, ele é racista, né? Eu sei que há uma possibilidade muito grande de sempre, acho que não, nos maiores casos eu sempre vejo isso, quase 90% são de pessoas pretas sendo presas injustamente. Claro que existem casos que também as pessoas cometem um crime, mas basicamente hoje eu vejo a justiça penal muito falha nessa questão. Eu e o Lucas, a gente tem um olhar parecido, acho que é porque a gente nasceu no mesmo dia, minutos depois, né, meia hora. E aí a gente sempre vai, às vezes, para os extremos para contar essas histórias, entender como que essas histórias também, né? É muito fácil você contar a história de uma maneira muito superficial. Eu acho que o jornalismo é muito importante quando ele é imparcial, mas às vezes eu acho que ele tem que ser parcial, sim. E tem lutas localizadas, que não tem essa grande repercussão, mas lutas cotidianas ali, né? Sempre presentes. Esses atos que podem não ter uma escala muito grande, ou essas lutas que não reverberam, elas existem e estão acontecendo ali, né? E acho que
mostrar isso é importante. É isso, né? Essa visibilidade para essas pessoas que não conseguem ter, né? Esses casos ganharam também impacto pelas mídias alternativas, que aí outros grandes veículos foram investigar e tal. E hoje a gente, não sei se pode falar, mas tem um professor, um repórter que foi lá e começou a investigar esses casos, deu ênfase, aí, então eu acho que muito por causa das mídias alternativas e que a gente também conseguiu trazer para essas mídias através desse trabalho que a gente faz. Esse papel de direcionador, de pauteiro das grandes mídias como um ombudsman externo, né? Acho que isso é importante mesmo, essa participação das mídias independentes, e são muito mais colaborativas mesmo entre si, tanto na rua, quem está cobrindo, tanto quanto os veículos em si, né? Eles se complementam, se recompartilham mesmo. Isso acho que mostra um pouco outra forma de produzir. A gente vai junto, vai conversando, não tem um carro de redação para levar, vai trocando ideia, daí chega lá. Ah, onde que vai acontecer tal coisa? Aí a gente sai correndo para ir até o local para ver. E já aconteceu muito da gente ir até o local, não está acontecendo nada mais. Essa dinâmica meio colaborativa é interessante, porque acho que a gente se ajuda, né? Porque pensando na questão, né, da fotografia, principalmente fotojornalismo, o mercado ele consegue, não sei se te corromper é a palavra, mas ele consegue que você fique muito competitivo e individualista. Você pensa, pô, vou fazer aquela pauta, eu tenho que ter a melhor foto. E quando você não tem essa questão da pauta, que você vai fazer isso por um prazer mesmo, de você também divulgar e mostrar o seu ativismo, mas também de uma outra maneira, é bem legal, assim. Eu acho que tem uma produção independente hoje sendo feita que é super potente, não está acabando com a fotografia, tá reconstruindo ela, né? O Júlio e quem sabe eu e muitos outros podemos estar uma nova fase, uma nova escola de fotografia aí independente. Acho que é isso. Em conjunto, acho que esse é o final importante. Então, eu acho que essas narrativas são importantes e esse novo direcionamento com essa nova geração da fotografia trazendo essas ideias, eu acho que a gente tem muito a engrandecer tanto o fotojornalismo, documental, a fotografia em si.